Olá, meus amores do Direito Empresarial 2, Direito Societário. Vamos lá? Vamos caminhar mais um pouquinho e hoje a gente vai tratar da unidade 6. Nós vamos começar a estudar a sociedade em nome coletivo. Mas sabia que o estudo da sociedade em nome coletivo deveria ser o primeiro? Por que será, hein? Na verdade, foram as primeiras sociedades a existir. Por isso, a gente deveria começar o estudo por elas, né? É a forma mais simples de sociedade. Só que antes, né, da gente começar a falar sobre a sociedade em nome coletivo, vamos lembrar, vamos nos localizar, vamos entender onde que as sociedades em nome coletivo estão dentro daquela tabelinha. E hoje eu, utilizando um recurso novo, olha que legal, estou aprendendo, a gente vai melhorando. Chegar lá no fim eu já virei uma youtuber profissional. Então vamos lá, pessoal. Olha o que nós já estudamos. Nós já aprendemos que o nosso Código Civil, ele adotou o critério da personalidade jurídica para classificar as sociedades. E neste critério, ele separou as sociedades sem personalidade das sociedades com personalidade jurídica. O que significa uma sociedade ser sem personalidade jurídica? Significa que esta sociedade, que esta pessoa jurídica que foi criada, ela não vai ser uma pessoa jurídica regular. Por quê? Porque ela não vai adquirir esse atributo da personalidade jurídica, ela não vai adquirir direitos e deveres para a lei. E nós estudamos que existem duas espécies de sociedade sem personalidade jurídica que estão previstas no Código Civil, que são a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, SCP. Só no Código Civil são só essas. Lembra que lá no finalzinho eu disse para vocês, olha, tem mais uma sociedade que não tem personalidade jurídica, mas que não está no Código Civil, está em lei especial, que são os grupos de consórcio. Também são espécies de sociedade que não têm personalidade jurídica. Bom, voltando aqui. Então, estudando a sociedade sem personalidade, o código logo em seguida passa a tratar das sociedades com personalidade jurídica. E nós aprendemos que elas se subdividem em duas, em simples e empresárias. E nós aprendemos também que as sociedades simples são aquelas que não desenvolvem atividade econômica típica de empresário. As sociedades simples são aquelas que desenvolvem atividade intelectual, artística, científica. É aquela sociedade dos chamados profissionais liberais, autônomos. A Roberta tem uma sociedade de advogados. A sociedade de advogados é, por excelência, uma sociedade simples. Por quê? Porque a Roberta é um profissional liberal. Profissional liberal é aquele que trabalha mais com cérebro do que com produtos, do que com serviços específicos. Enquanto que a sociedade empresária é aquela em que a atividade econômica desenvolvida, o objeto, é empresarial, ou seja, aquela pessoa ela está comercializando um produto ou um serviço, né? Alguma coisa que não tenha, alguma coisa em produção, em série, né? Ela não está com trabalho intelectual, é um serviço de limpeza, por exemplo, né?
não é nada, não é um serviço de prestação contábil ou advocatício, não é uma coisa que requeira, né, produção intelectual. Então, basicamente, esta é a diferença. O que nós aprendemos? Que as sociedades simples e empresárias se subdividem ou podem adotar algumas formas diferentes. E o Gregório, colega de vocês, me fez uma pergunta muito pertinente. Eu acabei de responder para ele lá no fórum de vocês. Ele falou assim, professora, eu não estou entendendo, né? Se as sociedades se subdividem em simples e empresárias, por que a sociedade simples, que não é empresária, ela pode adotar uma forma de sociedade empresária? Boa pergunta, eu até falei isso no fórum. Excelente pergunta. E por que é uma excelente pergunta, gente? Porque o legislador falou assim, falou, olha, as sociedades, quando forem empresárias, elas podem se subdividir em 5 espécies diferentes. Eu posso criar uma sociedade empresária em nome coletivo, em comandita simples, limitada, sociedade anônima ou comandita por ações. E a sociedade simples? A sociedade simples, apesar dela não desenvolver a atividade típica de empresário, ela pode adotar uma dessas formas que são utilizadas pela sociedade empresária. No exemplo que eu dei para o Gregório lá no fórum, eu coloquei assim, ó. Falei, é como se a sociedade simples fosse um copo redondo e a sociedade empresária fosse um copo quadrado. E o que seria atividade econômica? Uma água. Eu vou pegar a água, que é desenvolvimento de atividade econômica, e colocar a água no copo redondo ou no copo quadrado. Quando eu coloco a água no copo quadrado, que é o copo das sociedades empresárias, essa água pode assumir 5 formas diferentes. A água pode ficar em estado líquido, em vapor, pode ficar sólido, né? Se tiver 5 formas seria bom, mas talvez o exemplo da água não tenha sido melhor. Mas assim, ela vai poder adotar formas diferentes. O copo ainda vai ser quadrado, a sociedade ainda vai ser empresária, apesar da água poder tomar formas diferentes, que são essas modalidades aqui. E a sociedade simples, o legislador falou, olha, a sociedade simples, o copo redondo, eu posso colocar água nele e a água não precisa tomar formato nenhum. Vai ser a sociedade simples, simples, por natureza. A água vai se confundir com o copo, mas quando eu colocar a água no copo redondo, ela pode assumir uma das formas adotadas pela sociedade empresária. E aí, quando a gente estudou, eu falei para vocês, olha, mas só vai poder ser em nome coletivo, comandita simples e limitada. Por quê? Porque essas duas últimas aqui, o 982 falou expressamente que as sociedades por ações, que são essas duas aqui, serão sempre empresárias. Se elas serão sempre empresárias, a sociedade simples não vai poder adotar forma de sociedade anônima ou comandita por ações. E a última forma aqui de sociedade simples são as sociedades cooperativas, porque o 982 me falou também que as cooperativas são sociedades simples. Bom, visto isso, o que nós já estudamos? Já estudamos a sociedade simples, acabamos de estudar. E estudamos as sociedades simples cooperativas. E as outras, nome coletivo, comanditas simples e limitada? Vamos estudar agora, enquanto estudamos as sociedades empresárias. Então, gente, hoje a nossa unidade, que é a nossa unidade 6, que trata da sociedade em nome coletivo, é a primeira unidade, na verdade, que nós iremos tratar das sociedades empresárias. Até agora, a gente estava começando, a gente estava falando de outras modalidades de sociedade, sem personalidade jurídica, simples, mas sociedade empresária, a primeira que nós iremos estudar
Essa é a sociedade em nome coletivo. Então vamos lembrar aqui, primeira coisa, se a sociedade é uma sociedade em nome coletivo, lembrem, ela pode ser simples ou empresária, mas agora a gente vai voltar para o contexto de sociedades empresárias, aquelas sociedades que desenvolvem atividade empresarial. Bom, primeiramente, onde é que está previsto no Código Civil a disciplina das sociedades em nome coletivo? Artigos 1039 até o 1044. Bom, a sociedade em nome coletivo, gente, são 5 artigos, né? 39, 41, 2, 3, 4, 6 artigos. Olha a matemática aqui ruim. São 6 artigos que tratam das sociedades em nome coletivo. E a lei especificou que o que não tiver previsto nesses 6 artigos, adotam-se as normas da sociedade simples. Vamos lembrar. Aquelas normas que nós estudamos da sociedade simples são normas gerais. É como se fosse o Código Civil e a Lei de Falências. A Lei de Falências é uma lei especial, né? O que eu não tenho conceito lá na Lei de Falências, eu procuro no Código Civil. Então, é a mesma coisa aqui. É como se a sociedade simples fosse a lei geral e as regras específicas estão aí entre os artigos 1039 a 1044. Primeira observação, são sociedades de pessoas. Aqui, se elas são sociedades de pessoas, eu me juntei com aquela pessoa por causa da sua qualidade, né? Porque eu queria aquela pessoa, não é qualquer pessoa que entra nesta sociedade, né? Precisa de autorização dos outros sócios. E o nosso ato constitutivo será um contrato social. E então, olha só, já temos um monte de coisa. Essas sociedades são sociedades de pessoas, o ato constitutivo é um contrato social também. Bom, tinha dito para vocês anteriormente, quando a gente começou a falar sobre o assunto, que é uma sociedade muito simples. Por quê? Porque foram assim que surgiram as sociedades. É uma sociedade de responsabilidade ilimitada. O que significa isso dizer? Significa dizer que todos os sócios responderão com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Então, gente, por isso que esta sociedade, ela foi o primeiro tipo de sociedade existente na história da humanidade, né? As pessoas se juntavam e iam exercer uma atividade empresarial e quando essa atividade não desse certo, elas pagavam pelos prejuízos com seus bens pessoais. Então, é o início de tudo, é a base do direito societário. Então, vamos lá. Nesta sociedade, todos os sócios têm responsabilidade subsidiária, solidária e ilimitada pelas obrigações da sociedade, sem exceção. Vamos explicar o que é isso. O que é responsabilidade subsidiária? Os sócios pagam pelas dívidas da sociedade? Pagam, mas só depois que não tiver mais patrimônio na sociedade. Acabou o patrimônio da sociedade? Acabou. Ainda existe a dívida? Ainda existe a dívida. Aí sim, os sócios respondem pelas dívidas. Lembra, aqui vai ser a aplicação subsidiária do artigo 1024, que é aquele artigo que trata da autonomia patrimonial. Bom, a responsabilidade também dos sócios na sociedade em nome coletivo é solidária. O que significa isso dizer? Um por todos e todos por um, né? Então, se eu tenho 1%, mas a sociedade deve 1 milhão e eu sou chamado para o pagamento, eu vou ter que pagar 1 milhão, independente do número de cotas que eu tenha na sociedade.
tá? Depois eu posso cobrar do meu sócio? Posso cobrar do meu sócio, mas a responsabilidade é solidária. Bom, e a responsabilidade também é ilimitada, quer dizer que vai além do patrimônio da sociedade. Mesmo se a gente fizer um contrato social e a gente colocar lá que o nosso capital é de 100 mil reais, se a sociedade contrair uma dívida de 200 mil reais e não houver patrimônio suficiente para pagamento dessa dívida, os sócios terão que pagar esta dívida com seu patrimônio pessoal. E outra coisa interessante a respeito, que nós podemos até limitar a responsabilidade entre nós sócios. Eu posso colocar assim no contrato social: olha, eu só vou responder com o meu 1%, eu não vou pagar nada além do meu 1% que eu tenho. Essa regra vale? Vale só entre a gente. Se for um terceiro que estiver cobrando da sociedade, não vale, porque a lei já falou que a responsabilidade nesta sociedade é solidária. Outra coisa, não sei se vocês se lembram, eu falei que a responsabilidade era subsidiária, solidária e limitária sem exceção. Por que sem exceção? Vamos lembrar aqui quando a gente estava estudando a sociedade em comum, a sociedade sem personalidade jurídica e a sociedade em comum. Eu disse para vocês que lá na sociedade em comum também a responsabilidade era solidária e era ilimitada, mas veja bem, era direta do sócio que negociou pela sociedade. Então, aquela pessoa que tinha fechado o negócio tinha responsabilidade direta junto com a sociedade. Aqui não existe isso, né? Todos os sócios têm responsabilidade solidária, ilimitada e subsidiária. Outra particularidade a respeito dessa sociedade é que só podem ser sócios pessoas físicas. E a justificativa é lógica. Qual é a justificativa? Responsabilidade pessoal dos sócios. Os sócios respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Então, não existe possibilidade de ter uma pessoa jurídica como sócia da sociedade em nome coletivo. Bom, e o dinheiro que nós contribuímos para iniciar essa sociedade? É o capital social. Nós já sabemos que aquele investimento inicial que nós fazemos para iniciar as atividades é chamado de capital social. E o capital social também nós já sabemos que pode ser dividido em cotas ou em ações. No caso da sociedade em nome coletivo, será dividido em cotas. Então, quando eu me torno sócio, eu dou a minha participação no capital e, em troca, recebo cotas da sociedade, que vai ser uma assinatura num papel que será registrado na junta comercial. Bom, e o nome? Como é que eu dou o nome? Como é que eu faço o contrato dessa sociedade? Ó, falei para vocês que as regras estavam nos artigos 1039 a 1044. Se vocês vasculharem esses artigos, vocês não vão achar nada que fale sobre o contrato social. E aí? Aplicação subsidiária, 997 e 998. Quando eu fui explicar para vocês a sociedade simples, eu falei, gente, esse é o único artigo no código que fala das regras do contrato social. Então, esse artigo ele vai ser aplicado de forma subsidiária para todas as sociedades. Então, aqui também, né, as regras do contrato social são aquelas lá do 997 e 998. E o nome? Qual é o nome empresarial? Vamos lembrar um pouquinho aqui, lá do empresarial 1, o nome empresarial pode ser firma ou denominação. Será firma social quando o nome do sócio tem que fazer parte do nome da empresa. É o caso dessa sociedade. O nome empresarial dela será firma ou razão social. Por quê? Porque os sócios de responsabilidade ilimitada, o nome deles
tem que aparecer lá no nome da empresa. E como nessa sociedade todos os sócios são sócios de responsabilidade limitada, então o nome de pelo menos um deles vai ter que figurar lá no nome empresarial. Bom, outra coisa a respeito dessa sociedade. Quem é que administra essa sociedade? Nós aprendemos lá na sociedade simples, né? E até matéria da prova, que as sociedades elas podem ser administradas por sócios ou não sócios. Essa é a regra geral. E aqui na sociedade em nome coletivo? Esta só pode ser administrada por sócios. E por quê? Ela não pode ser administrada por terceiros, porque a responsabilidade aqui é pessoal. Como é que eu vou colocar na administração uma pessoa que não está nem aí para a paçoca, que causa prejuízos para a sociedade e que depois eu, sócio, né, vou ter minha responsabilidade pessoal? Então, neste sentido, né, ela só pode ser administrada por quem seja sócio. Outra regrinha também que é importante a gente lembrar é que neste tipo de sociedade não se permite a participação de incapazes. Quando a gente lembra da participação de incapazes em empresas, a gente se lembra do artigo 972, 73 e 74 do Código Civil. E o artigo 972, ele traz a regra assim, olha, eu só posso participar de uma sociedade se eu estiver em pleno gozo da capacidade civil. Então, a regra é essa. Existem exceções? Existem. Se eu for incapaz, eu posso participar, né? Desde que eu continue a empresa individual ou desde que eu seja sócio e não seja administrador da sociedade, tá? Então, olha só. Então, eu posso, na sociedade em nome coletivo, ter participação de incapazes? Em regra, não. Em regra, eu não posso, porque a lei protege o patrimônio dos incapazes. Se eu pedir autorização judicial e o juiz autorizar, tem que haver um alvará dispondo sobre esses bens dos incapazes. Deste modo, seus bens ficarão protegidos do resultado da atividade empresarial. Bom, então em relação à regra de criação é a mesma coisa. Eu vou constituir através de um contrato social, vou pegar esse contrato e levar aonde? Na junta comercial, porque essa sociedade será empresária. E na hora que eu não quiser mais, quiser parar as atividades, né? Encerrei, tô cansado, não quero mais. Como é que eu vou dissolver? As regras são as mesmas da sociedade simples, que nós já estudamos, e estão lá no artigo 1033. E dívidas dos sócios? Se os sócios tiverem dívidas pessoais, as cotas desse sócio vão poder ser penhoradas para pagamento de dívidas pessoais? Em regra, gente, os credores particulares, eles não vão poder, antes que sejam dissolvida a sociedade, requerer a liquidação de cotas do devedor para o pagamento dos débitos. Então, gente, aqui é um pouquinho diferente daquela regrinha que tinha lá na sociedade simples. Lá na sociedade simples, o que o credor fazia? Ele poderia requerer, né, participação nos lucros da sociedade, e se a sociedade não tivesse dando lucro, né, ele poderia requerer a liquidação das cotas daquele sócio. Aqui não existe essa
possibilidade. Primeiro tem que haver a dissolução para depois haver a liquidação das cotas. E por quê? Por causa da responsabilidade pessoal. Primeiro tem que apurar qual é a responsabilidade daquele sócio no pagamento dos débitos sociais, das dívidas sociais. Bom, entretanto, apesar da lei falar, olha, o credor não vai poder receber antes da dissolução da sociedade. Mas ele coloca duas exceções. Ele fala assim, olha, tem duas exceções que o credor vai poder pedir a liquidação das cotas antes da dissolução da sociedade, que são se a sociedade era uma sociedade com prazo determinado e ela foi prorrogada tacitamente, sem fazer nenhum tipo de alteração, e se depois de prorrogação for acolhida judicialmente oposição do credor. Então, houve uma prorrogação e após a prorrogação,